O laguinho corre tudo aqui do meu lado, aqui na paralela. E a morramba é tudo ali que sobe. E eu tô nessa parte aqui, bem íngreme, muito fechada. Não sei se eu tô no lugar certo, sinceramente. Mas esse lugar é muito sinistro. Eu tenho que improvisar aqui a neve aqui, velho. Sabia, cara. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tava me cheirando estranho, eu não conseguia acessar essa cachoeira logo ali atrás. Tem uma trilha aqui, ó. Não só tem uma trilha, como tem uma plaquinha ali abaixo, aqui. Ó o caminhozinho. Então, eu, pra variar, encontrei mais um ambiente para fazer bastante trilha aqui. E óbvio que eu vou dar um check it out na cachoeirinha aqui, cara. Isso aí começou. O dia está esquentando muito rápido. Finalmente, cara. Primavera chegando para chegar aqui no hemisfério norte. Graças a Deus não aguentamos mais o frio. Aquele frio de manhãzinha, né? Quando você acorda, mas... Nossa, já esquenta rapidinho com esse sol. Graças a Deus, cara. Enquanto a gente vai curtindo uma paisagem bonita, vamos compartilhar algumas reflexões que eu tenho para falar com vocês aí. Passei por uns problemas aí que me afetou um pouquinho, mas já tá tudo bem. Pedi perdão pra me recompor aí dos erros que eu cometi nessas últimas semanas aí. Na vida ninguém é perfeito, eu erro muito, como eu sempre falo. No modo dia a dia, às vezes, em relação às pessoas, às vezes eu erro. Claro. Então, nada como a gente se perdoar. Pedir desculpa mesmo, né? Porque a gente não pode se perdoar. Claro que a gente deve se perdoar, pedir desculpa. Não só pra gente, né? Pros outros também. Enfim. Tô feliz, cara. Vamos curtindo aí o caminhozinho aqui na hora. Eu quero me divertir um pouco. A gente acumula muita coisa na vida. Experiências, objetos. Você acumula muita coisa. Eu tive uma aula de história com um professor incrível outro dia. E ele falou uma frase, cara, muito interessante. Pensa naquele móvel antigo que a sua avó tinha. Se você teve vó ou tem vó. Um móvel não tem alguma história para ser contada? Por exemplo, um piano na sua casa antigo que sua avó tocava muito, então aquele piano acompanhou a vida inteira de vocês. Aí você fala que, nossa, esse piano tem uma história, né? A gente tende a falar isso, mas o piano não tem, o objeto em si, eu quero que vocês entendam aqui, o objeto não tem nunca uma história. Quem tem a história é a pessoa com o objeto. É a história da pessoa em relação ao objeto. Que sim, às vezes tem excelentes histórias, claro, muito legal isso, cara. Quando eu pego, por exemplo, um carro é um clássico na vida de um homem, principalmente. O Opala velho, 40 anos ali, né? Passou de pai para filho. Enfim,
Um carro sempre tem história pra contar, claro que tem. Eu tive um Ninho em 2010. Eu fiquei 10 anos com o carro. Aquele carro tinha tanta história pra contar. Só que o que eu quero que vocês entendam é que o objeto não tem história. Claro que o objeto, vocês sabem que não é um ser vivo, né? Óbvio. Então a história é sempre nossa com o objeto. E eu achei muito legal quando o professor explicou isso de história. Por exemplo, então a gente cria certo até um vínculo emocional às vezes. Quando você olha para aquele objeto, a gente pensa, nossa, quanta história que tem, né? Que a gente passou junto. A gente tem muita história para contar com os objetos que a gente tem na vida, acumula. Mas é a gente que faz a história, nunca é o objeto. A gente vive com o objeto de acordo com as experiências que a gente passou durante a vida. Isso é muito legal, cara. Esse professor de história, ele falou isso na aula ali, eu fiquei muito interessante. A história sempre é a gente que cria. E de fato, né, a gente tem tanta história boa pra contar. Você olha para pro teu carro, por exemplo, já vem uma explosão de memórias, né, na vida. Por quantos lugares vocês foram. A gente acumula muita coisa na vida, voltando àquele assunto que eu falei antes. Tralhas, objetos. Eu vejo hoje no meu trabalho, eu tô nesse momento que eu gravo o vídeo, né? Eu tô fazendo um trabalho onde eu recolho doações de pessoas. A galera chega lá, despeja um monte de tralha, tudo que tem na casa, roupa, livro, tudo. E aí eu fico pensando, meu, a galera acumula tanta coisa, cara. Eu vejo hoje, por exemplo, tanto vídeo de VHS, mas assim, não é pouco, é muito. Parece que tem muito disso aqui ainda. Nossa, lá em São Paulo, você não... DVD mesmo já é uma coisa inexistente praticamente. Aqui ainda eu vejo tanto vídeo de VHS, aparelho de VHS, cara. Até dá uma emoção isso, porque não fez parte da sua vida ver um monte de filme de VHS, cara? Meu Deus, eu via tanto vídeo, filme da Disney. Você vê os filmes da Disney, os clássicos, eu pego na mão, eu vejo aqui, né? Dá uma emoção em mim. Por quê? Porque eu que criei teve um vínculo emocional ali com a história. Por exemplo, tô falando de vídeos de VHS quando eu era uma criança. Aquilo mexia demais comigo, né? Quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu via aqueles filmes e, meu Deus. Então, quando hoje eu vejo esse objeto, aquilo me dá uma sensação de emoção, nostalgia, sabe? Uma felicidade, cara. Bons momentos que me faz lembrar. Mas é porque eu, pessoa humana, criei uma história com aquilo. São histórias a serem contadas através de um objeto que tem uma mídia ali, que um aparelho vai ler aquilo, enfim. A questão não é essa do vídeo aqui. A questão é, nós criamos então um emocional com coisas. E eu nem quero falar das coisas do materialismo, no sentido de não ter que comprar nada. Não é isso. A questão é, a gente cria um emocional com alguns objetos que a gente carregou na nossa vida, cara. Isso é muito legal. Só que a gente às vezes acha que é o objeto que criou a história. E não. Não é o objeto que fez a história. Foi você. O objeto não é um ser anímico. A história é sempre feita por nós. E a gente, querendo, não cria um vínculo. A gente dá um significado àquilo, entende? Essa que é a chave da coisa aqui, entende? Eu não entendi isso, falei, cara, mas não é isso mesmo, é muito real. É isso mesmo. A gente cria um vínculo, uma história com esses objetos. E aí eu fico pensando, nesse meu trabalho, né, que eu fico recebendo doação das pessoas. É tanta tralha, cara. Mas é muita coisa. Como a gente acumula excesso na vida, inúteis. Grande parte a gente nem sabe, nem lembra que teve aquilo. Coisas de casa, roupa,
acessórios, sei lá, tudo essas coisas que a gente acumula na casa da gente, sabe? Que vira lixo. Então a gente tem essa tendência a acumular, comprar coisas que não precisa, né? Acontece. Eu também sou um pouco assim. Eu não sou ignorante. Eu não sou também o minimalista. Porém, desde quando eu me mudei pro Canadá, cara, a minha vida aqui é bem diferente, porque eu me mudei pra uma casa. Eu comecei a morar sozinho, né? O primeiro lugar que eu morei era um lugar imobiliado, tinha um colega de quarto, né? Um colega não de quarto, do apartamento. Casa mobiliada, né? Eu tinha o meu inquilino. Depois eu me mudei para uma outra casa. Eu queria uma casa mobiliada, mas eu não achei, né? Foi o que tinha na hora, senão ou era aquilo ou ia ficar na rua. E a casa não tinha um móvel, nada. Não tinha nem cama, um colchão, nada. Tive que me virar nos 30. Uma conhecida minha, que eu fiquei na casa deles um tempinho no Airbnb, tinha tanta tralha pra doar, colchão, eles me doaram tudo. Eu paguei um valor que, mano, foi 70 conto. E aí, eu recebi um colchão, uma cadeirinha pra comer, uma mesinha assim de centro, uma escrivaninha bem horrível. Horrível, mas assim, dá tranquilo pro... Tô há 3 anos com o negócio quase. E mais 2 cadeiras pra sentar. Colchão pra dormir só. Só isso que eu tenho em casa. E um sofazinho. Sofá é uma mesa de centro, escrivaninha, que é o que eu preciso pra estudar, fazer minhas coisas. Só colchão no chão e só isso. Eu não gosto de falar em rótulos, mas eu tive que adotar uma vida mais minimalista aqui no Canadá. Porque como eu não tenho... Eu não quero vir aqui, eu não tô aqui pra morar pra sempre. Eu tô aqui pra ficar um tempo e volto pro Brasil. Provavelmente pro Brasil, lógico, minha casa. Então, eu sempre fico, puxa... às vezes eu quero ter uma... Por exemplo, uma coisa que eu sempre quero ter uma escrivaninha um pouco maior e melhor, cara. Mas eu jamais vou ficar buscando coisa por aí. Até poderia, mas enfim. Eu acho que... se eu vou ter aquilo que eu vou ter que... eu sei que eu vou ter que me desfazer, eu já fico pensando, pô... E o fato que assim, eu não tenho carro, aqui tudo eu tenho que fazer a pé. Então não adianta eu ser, quero comprar um colchão novo. Tá, vou carregar como nas costas, pela rua, porque, você entende? Então tudo eu tenho que pensar muito, cara. Porque eu não tenho como transportar coisas, a não ser que eu contrate um caminhão, enfim. Claro que eu posso fazer isso, mas... tudo eu fico pensando, poxa, mas se eu ter isso na minha casa, eu vou ter que me desfazer. Depois eu vou ter que jogar isso no lixo, dar um jeito de me desfazer, cara. Então eu fico sempre pensando, cara, se eu pegar isso pra mim, eu vou ter que me desfazer. Foi uma coisa que na minha vida de São Paulo lá, cara, eu tinha minhas coisas, meu apartamentinho ali, nunca pensei nisso. Hoje eu já fiquei, caramba, realmente é estranho. Eu falo isso porque, infelizmente, a gente acumula coisas inúteis na vida, né? Todo mundo... a gente compra por impulso. Isso é mais do que comprovado. Então assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes com esse tipo de coisa, né? Porque acumular tanta tralha, depois a gente quer desfazer, aquilo volta tudo pro lixo depois, né? Pra caixa. É isso que eu falo. A gente adquire coisas materiais pra voltar depois pra caixa. Aquele material se mantém intacto. Cara, pode quebrar, degradar com o tempo, eu entendo isso. Meu ponto é, o material não acumula experiências. A gente acumula experiências. Por isso que a gente perde tempo com coisas inúteis. Eu digo coisas mesmo, coisas, comprar coisas. Eu gosto de comprar minhas coisas, claro. Pô, eu quero comprar uma câmera melhor, assim, sabe? Eu quero... tem umas coisinhas assim, mas assim, porque pra mim faz sentido, mas pensar em viver uma vida de compras compulsórias, e tem tanta gente que vive assim, compra por emoção, pra suprir algo que tá vazio aqui dentro, querendo preencher o nosso eu interior com coisas externas, e coisas literalmente, como a gente deveria ter mais tempo e
sensibilidade para nos preencher aqui com experiências e pessoas. Às vezes você quer passar um tempo sozinho para se conhecer melhor, faça isso. Conhecer uma pessoa nova, um amigo novo, pô, esteja presente com a pessoa, entende? Acho que isso falta muito nas pessoas hoje em dia. É uma geração que tá vindo aí muito ansiosa, muito imediatista. Eu sou um pouco assim também, eu não sou perfeito, tô longe disso. Mas espera aí, galera, que tá... Olha o esquema aqui, cara. Eu achei que ia tá tudo seco, porque não chove faz mais de mês. Mas não mudou muita coisa da última vez que eu vim pra cá. Então eu tenho que ir na maciota aqui nesse trecho. Eu sou muito ansioso também. Eu tenho esse imediatismo também um pouco. Eu venho melhorando todo dia um pouquinho. Todo ano, enfim, eu melhoro um pouquinho. A gente sempre tem que pensar, buscar nos melhorar o que a gente era ontem. Quando a gente pensa em, poxa, acumular patrimônio, aquela coisa toda, claro que é válido. Não tem problema a pessoa, né, acumular suas coisas na vida, que seja dosada e calculada. Saiba por que você precisa daquilo, né? A gente fica nessa vida aí de querer acumular coisas, mas a gente tem que procurar evoluir nosso espírito aqui dentro. Senão a gente cai num limbo, a gente cai nesse vazio existencial que Viktor Frankl fala nos seus livros sobre a logoterapia. A gente tem essa neurose que pode acontecer, pode pegar qualquer pessoa. A gente pode sofrer disso. Eu já sofri muito quando era um pouco mais jovem. Não entendeu o porquê da vida. E aí a gente fica nessa coisa de vamos pra festa, vamos viver o hoje, o amanhã não se sabe. E viver nesse estado eufórico do presente. Aí o cara usa droga, bebe muito, enfim. A gente tem que estar bem aqui dentro. Realizar coisas para outra pessoa. Uma das coisas que diferencia o ser humano de animais. A gente se pôr no lugar do outro. Eu sei que é meio difícil hoje em dia, né? A gente tem que ter uma vida tão individual. A gente esquece de se pôr no lugar de outra pessoa. Eu também esqueço às vezes. A gente veio aqui para evoluir. Espírito. Deixar algum legado para alguém. Falando sobre isso da caixa, né? Dos objetos que a gente acumula na vida. Faz total sentido. Acumular menos coisas que não fazem sentido pra gente. E... Olha o cachorro. Então a gente tem que prestar atenção mais na gente, né? Não nos deixar levar pelos impulsos animalescos, que a gente tem isso dentro da gente. Nós temos um pouco do animal dentro do ser humano, mas o animal não possui nada do ser humano. Eu falei isso em outro vídeo. Então, essa busca por material, aquela coisa, comprar coisas, o objeto, ele não vai absorver nenhuma história sua. Quem cria a história é você. Quando a gente possui alguma coisa que foi marcante pra gente, voltando pro começo do vídeo, é muito legal, cara. O exemplo do carro pra mim é o melhor, porque pra quem é homem também, né, o carro tem é um passo no crescimento do homem, assim, quando você tem o seu primeiro carro, você tem lá seus 20 anos, comprou o carro, enfim, teve um carro ali, usado, velhão mesmo. Aquilo você vai criando uma história com aquilo, cara. Mas não é o objeto que tem a história, é você. Você que fez a história. É uma coisa muito legal isso que eu falei agora, porque me abriu muito a cabeça. A gente tem que entender que nós somos os criadores das coisas, entende? Mesmo um filme que você assiste, você só vai criar um vínculo com aquela história porque você interpretou isso pelos seus sentidos, suas emoções.
Então a gente cria sempre a história a partir da nossa percepção em relação à coisa. Se tivesse o vídeo por si só, ele é algo de uma certa forma morto, né? Mesmo um filme que foi gravado, tudo com pessoas, se você não estiver lá para assistir, aquele vídeo não vai criar nada em você. Você não vai criar uma história com aquilo, entende? Então fica essa reflexão aqui, que eu achei muito legal sobre isso, que eu aprendi nessa aula de história com esse professor incrível. A gente tem uma importância tão incrível no mundo, nas pessoas, para você ver como isso é interessante, né? Tudo é interpretado pelo nosso cérebro, por nós. A gente dá um significado àquilo, e a importância através da sua pessoa que você é. Isso eu acho maravilhoso, cara. Muito interessante mesmo. Espero que isso tenha abrido a sua cabeça, que você entenda um pouco sobre o que eu quis dizer aqui, como uma reflexão. Tô no bosque aqui, ó. Tudo céu meio fechado com as árvores, mas olha que lindo esse lugar. E eu vou pra cá agora. Vou entrar no meio aí do mato. Não faço a mínima ideia onde eu tô indo. Estou me perdendo aqui propositalmente. Mas se der muito BO, tem um GPS aqui pra me ajudar, me guiar de volta. Tô bem fundo aqui no mato. Eu vou continuar aqui a corrida. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. E se inscreve no meu canal, dá aquele joinha, ajuda bastante. Se Deus quiser, até o próximo aí. Valeu.